Cerca de 150 mil casos de câncer de pulmão são registrados no Brasil. No Pergunte ao Doutor, vamos tirar dúvidas sobre a doença. Pergunte ao Doutor. Oferecimento Unimed Costa do Sol. Há 35 anos presente em cada passo. Olá, bom dia. No quadro Pergunte ao Doutor de hoje vamos falar sobre câncer de pulmão. Quais são as dúvidas da população? A gente vai saber agora. Para esse bate-papo eu recebo o Dr. Joel Tavares Passos, ele que é coordenador das UTIs do Hospital Unimed Costa do Sol. Doutor, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Quem o senhor trouxe dessa vez para tirar as dúvidas? Bom dia, Gabriela. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje nós vamos ter uma presença muito especial, o Dr. Cleiton César. Na verdade, o Dr. Cleiton ele é especialista em cirurgia oncológica e também é especialista em cirurgia torácica e membro titular das duas especialidades. Bom dia, Dr. Cleiton. Bom dia, Joel. Bom dia, Gabriela. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui. Igualmente, obrigada. Muito bem, agradecer ao Cleiton pela disposição de estar aqui na nossa roda, de conversarmos um pouco sobre esse tema tão importante que é câncer de pulmão. Bom, nós já sabemos que, de alguma forma, o tabagismo é muito importante na incidência dessa doença. Mas também soubemos e sabemos que houve uma campanha enorme em relação a parar de fumar, ou seja, a população não usar mais o cigarro. Isso surtiu efeito? Está diminuindo a incidência? Como que está isso no mundo inteiro, Cleiton? Olha, no Brasil, há cerca de 40 anos, foi criado o Programa Nacional de Controle do Tabagismo. No início, a repercussão foi muito boa e esses números vieram diminuindo de forma considerável, mas em 2019 parece que houve uma estagnação. Ultimamente os números estão se mantendo, nas mulheres em alguns locais esse número está até aumentando e é importante que essa campanha continue, que a gente tenha políticas públicas de combate ao tabagismo, porque essa campanha, ela trouxe, vocês vão lembrar, aquelas mensagens nas carteiras de cigarro, a proibição do cigarro em ambientes públicos. Sim. E também todo um trabalho de conscientização dos malefícios do cigarro. Então, você acha, Cleiton, e a literatura acha, que o fumante passivo, que é aquele sujeito que convive com pessoas que fumam, mas que obrigatoriamente não está fumando, ele de alguma forma também participa dessa incidência e dessa estabilização do processo? Com certeza, com certeza. As pessoas que trabalhavam em ambientes onde tinha muito tabagismo, por exemplo, barman, garçons, pessoas em repartições públicas onde o cigarro era liberado, a incidência com certeza é aumentada nessas pessoas. E graças a essas campanhas, a gente conseguiu criar esses ambientes livres de cigarro e isso vem diminuindo no Brasil. Muito bem. Nós temos perguntas? Temos perguntas sim. A primeira pergunta é da Sabrina. Vamos ver então qual que é a dúvida dela, né? Olá, doutor, bom dia. Gostaria de saber como identificar o câncer de pulmão e quais são os primeiros sintomas. Sabrina, muito obrigado pela pergunta. Os primeiros sintomas, eles são meio inespecíficos. Você pode ter tosse, a tosse pode ser com secreção ou tosse seca, às vezes pode ter sangue no escarro, a pessoa pode apresentar dispneia, falta de ar, dor no peito, rouquidão, emagrecimento, perda de apetite. São sintomas que às vezes chamam a atenção não só para o câncer de pulmão, mas são inespecíficos. O importante é que muitos pacientes apresentam o câncer de pulmão e são assintomáticos, porque o tumor ainda está numa fase inicial. E seria a fase que a gente gostaria de detectar numa fase precoce para melhorar a chance de cura desses pacientes. Hoje a gente já tem um protocolo para fazer rastreamento do câncer de pulmão. Então, se uma pessoa tem entre 50 e 80 anos, tem uma carga tabágica alta, ela deve procurar o seu médico e saber se ela não faz parte dos candidatos a participar desse protocolo, que devem fazer tomografia de baixa dose anual para ver se consegue detectar os tumores numa fase inicial. Doutor, a próxima pergunta é da Meridiene. Vamos ver. Olá, doutor, bom dia.
Identificado o câncer de pulmão, quais são os primeiros tratamentos? Como iniciar o tratamento? Olá, bom dia, Meridiane, obrigado pela pergunta. Uma vez identificado o câncer de pulmão, o caso deve ser avaliado por uma equipe multidisciplinar. O primeiro tratamento pode ser a cirurgia, pode ser a quimioterapia. Isso tem que ser avaliado por toda uma equipe de oncologistas clínicos, cirurgiões, radioterapeutas e, dependendo do quadro do paciente, do estadiamento, do estado do paciente, da condição dele para ser submetido a uma cirurgia, a gente vai decidir qual é o tratamento inicial. Sempre que possível, o melhor tratamento é a cirurgia, porque a cirurgia, principalmente nos estágios iniciais, ela tem um papel curativo. Mas nos estágios um pouco mais avançados, às vezes a gente precisa fazer imunoterapia primeiro, quimioterapia primeiro. Isso vai ser decidido dentro de uma equipe multidisciplinar, sendo avaliado por vários profissionais. Perfeito. A próxima pergunta é da Brena Caroline. Vamos ver a dúvida dela. Olá, doutor, bom dia. Eu queria saber se o câncer de pulmão, ele só é causado por quem fuma muito tempo e o que causa realmente o câncer de pulmão. Olá, Brenda. O câncer de pulmão, 85 a 90% dos casos são provocados pelo tabagismo. O tabagismo, ele é assim, se você conseguir reduzir o tabagismo no Brasil, você vai ter uma redução importante dos casos de câncer de pulmão. O que acontece? O cigarro, ele tem mais de 5.000 substâncias tóxicas. Dessas, mais de 50 são causadoras do câncer. Essas substâncias atuam nas células pulmonares e fazem alterações no DNA da célula e essas células acabam sendo preparadas para desenvolver o câncer. À medida que essas substâncias continuam atuando, essas células então vão se tornar células cancerígenas e vão começar a multiplicar de forma desordenada. Então, o tabagismo, de longe, é a principal causa. Tirando o tabagismo, existem outras causas. Uma causa interessante, pouco falada, é o gás radônio. O gás radônio é um gás emitido na atmosfera em locais ricos em urânio. O Brasil tem muitos locais ricos em urânio. O urânio ele está no subsolo e o decaimento do urânio faz com que surja esse gás radônio, que é um gás radioativo. Esse gás acaba subindo para a atmosfera e ele acaba sendo encontrado no nosso meio ambiente. Esse gás, ele é invisível, ele é incolor e ele não tem cheiro. Então, ele pode estar presente no nosso meio e a gente não saber. O ideal seria que as cidades fizessem estudos para avaliar os níveis de radônio. A única cidade que eu conheço que já fez isso foi a cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Isso foi feito por uma equipe da Unicamp. Lá, o nível de radônio estava 50% acima do normal. Então, é uma causa que a gente quase não conhece, mas que é a segunda maior causa de câncer de pulmão no mundo e a maior causa entre não fumantes. Além disso, existem outras causas, como doenças ocupacionais, como pessoas que trabalham com asbesto, com amianto, e também a poluição atmosférica. Pessoas que moram, por exemplo, na cidade de São Paulo, elas têm maior chance de ter câncer de pulmão do que a gente que mora aqui em Macaé. Bem esclarecedor, né? Pois é, e como o Dr. Creighton falou, eu acho que mais importante de tudo, como esses sintomas são muito misturados, ou seja, nem sempre você sabe se é câncer de pulmão, se é câncer de estômago, se é câncer em qualquer outro lugar ou qualquer outra patologia, o importante é se prevenir. Ou seja, eu acho que você deve e tem que ter uma vida regrada, uma vida em que você se alimente de forma adequada, que pratique exercícios físicos e não deixe de consultar o médico pelo menos uma vez por ano, mesmo não tendo nenhum sintoma, porque, como ele falou, pode ser que esteja pequenininho e você não sinta absolutamente nada. Claro. Só para complementar, o câncer de pulmão é o câncer que mais mata no mundo. E no Brasil também. Apesar de no Brasil não ser o câncer de maior incidência, é o câncer de maior mortalidade. E para prevenir, eu acho que são duas coisas importantíssimas. Primeiro, combater o tabagismo. Não fumar. Não fumar. E a segunda coisa é tentar detectar o câncer de forma precoce. A gente tem um protocolo hoje, foi bem estabelecido, para que pessoas entre 50 a 80 anos
que pararam de fumar há menos de 15 anos e têm uma carga de tabagismo alta, essas pessoas têm que entrar dentro de um protocolo de rastreamento para que faça exames anuais. É uma tomografia de baixa dose para detectar o câncer de pulmão. Perfeito, doutor. Mais uma vez, obrigada pela sua presença. Um assunto, né, tão importante, muito esclarecedor. Doutor, obrigada também, viu? Tá bom. Bom dia a todos.